Prontinho, a gente já está agora no ar aqui, já vamos iniciar o nosso webinar para Design Thinking. Estou aqui só me apresentando, eu sou Eduardo Mameli, eu sou Head de Vendas de Customer Success aqui na Data Lawyer. Vou deixar no mundo aqui, que eu deixei também o outro aberto para a gente perguntas. Para já começar, pronto. Também a gente vai falar um pouco sobre Design Thinking, sobre como é que isso está sendo aplicado hoje no direito, como é que está chegando isso aí, um pouco também dos movimentos que estão acontecendo lá fora. E aí a gente trouxe o nosso convidado aqui, o Thiago Becker, gostaria que ele se apresentasse aí para dizer um pouco mais sobre como é que está isso aí para ele. Então, boa tarde a todos. Obrigado ao Eduardo, da Data Lawyer. Obrigado a Camis, ao Danilo, especialmente, quem eu conheci e tive uma amizade boa e tem feito um belo trabalho aí com a Camis nos projetos de soluções de disputas, a qual eu gosto muito. A minha história vem pela formação jurídica e depois de muito tempo trabalhando como in-house counsel em grandes empresas, eu pude identificar que o mundo de direito precisava de gestão e entender de gestão, além de simplesmente o conceito jurídico das questões. E aí, recentemente, o ambiente, principalmente de startups, acabou trazendo novos métodos de gestão, de estratégia e de organização, e o Design Thinking se apresenta como, digamos assim, uma abordagem para gestão, para estratégia e para o desenvolvimento do advogado na sua própria carreira, onde ele pode desenvolver e desenhar a sua carreira, e para as firmas de advocacia, onde elas podem trabalhar e fazer o planejamento estratégico delas se utilizando dessa abordagem, se utilizando desse método. E para quem quiser fazer uma correlação, quiser ter uma carreira dentro de departamentos jurídicos, da mesma forma. O departamento jurídico hoje, vários departamentos jurídicos hoje têm preparado o seu planejamento estratégico do ano, têm feito o planejamento estratégico através do Design Thinking. Então, essa época, principalmente, no final do ano, dezembro, janeiro e até fevereiro agora, iníciozinho de março, talvez, vários departamentos jurídicos acabam fazendo, digamos assim, um dia de workshop para o planejamento e se utiliza da metodologia do Design Thinking. Que legal. E eu acho que é bem interessante também a gente comentar um pouco, para quem não conhece muito, porque se fala muito Design Thinking, mas não explica o que é, né? Eu acho legal, assim, eu sei que é até um pouco difícil de falar, mas, assim, em poucas palavras, o que seria o Design Thinking mesmo? Qual que ele se propõe a fazer? O Design Thinking ele tem várias, digamos assim, histórias e tem algumas linhas mestras de trabalho, né? Nos Estados Unidos, a gente tem a Margaret de Stanford falando sobre Design Thinking e se utilizando muito do Design Thinking na questão visual, para como a gente trabalha visualmente. Eu acho que talvez a gente possa falar um pouquinho mais depois a respeito. Na questão de centro do ser humano ou da solução de problemas, digamos assim, a linha mestra que a gente tem, que a gente aborda é do Tim Brown, de uma empresa chamada IDEO, né? Onde ele estabelece a questão de uma forma de pensar, tá? Então, a gente se utiliza do Design Thinking como uma forma de pensar onde o centro desse pensamento está no ser humano, tá? Então, a partir do momento que eu identifico a necessidade desse ser humano, e aí a gente entra no primeiro elemento do Design Thinking, onde eu identifico empatia. O que é empatia? Como é que eu me coloco no lugar do outro, né? Ou como que eu sei o que o outro tem necessidade, sei as dores da pessoa ou do meu cliente, centro no ser humano, eu passo a trabalhar de forma colaborativa e de forma criativa na solução de problemas ou na entrega de projetos ou na visão de projetos a partir do centro no ser humano. Então, no momento em que o ser humano está centrado nessa questão, é por isso que a gente fala muito e a gente tem se utilizado muito, que é design thinking centrado no ser humano.
E a gente tem, se a gente vai se utilizar dessa metodologia, dessa abordagem, a gente começa a dizer como é que eu coloco o meu cliente no centro das minhas atividades. Então, é uma questão que eu integro as necessidades das pessoas para que eu possa achar soluções para as necessidades delas. Em síntese, isso é o design thinking. Acho que o próprio Tim Brown fala muito sobre montar uma equipe multidisciplinar, né? Que é uma equipe, não necessariamente precisa ser de outros departamentos ou coisa assim, mas que tenham pensamentos diferentes, que tenham visões diferentes, para poder contribuir com isso, né? Porque se você tiver uma visão só de uma pessoa, só do mesmo departamento, que lida com as mesmas coisas, pode ser que você não consiga criar essa empatia, não consiga centrar realmente no cliente, né? Eu vi até algumas empresas de design thinking colocar até o próprio cliente junto com a empresa para discutir o problema, discutir o produto que eles estavam querendo resolver ali, né? Exatamente, Eduardo. E aí vamos entrar no primeiro ponto que eu gosto muito de trazer, que é a primeira questão, que é quando a gente fala de futuro, a gente tem falado de tendências e a gente tem falado que o futuro é agora, né? E é exatamente isso. Quando a gente fala de design thinking na advocacia, a gente está falando de multidisciplinaridade e criatividade, tá? Então, multidisciplinaridade e criatividade são extremamente importantes. O grande desafio para a advocacia é exatamente trazer o cliente para que o cliente faça parte da solução do problema ou que o cliente consiga identificar qual é a necessidade dele. Então, sim, a gente traz o cliente. Quando a gente fala de empatia, a gente entrevista o cliente, entrevista quais são as questões que ele tem, a gente monta o que chama-se o mapa da empatia, e aí a gente vai ter, para quem começa a entender design thinking, a gente faz a criação do que a gente chama personas. Personas são quem que representa o meu cliente. Né? Então, no momento que a gente vai atender um cliente e a gente sabe quem é esse cliente, a gente montou essa persona, a gente tem condições de atender ele mais. E esse é o grande desafio dos escritórios de advocacia, trazer para dentro diferentes pontos de vista que não são necessariamente ou obrigatoriamente o ponto de vista jurídico, o ponto de vista do advogado. Isso. É por isso que tem que ser essa mistura multidisciplinar, né? Porque não tem como eu fazer um sem o outro, mas eu tenho que ter todas essas visões para ter uma abrangência maior, né? Exatamente. Eu acho que é até legal a gente até aproveitar esse que você falou de mapa de empatia e começar a falar sobre isso, né? Porque o design thinking, ele foca bastante nessa questão da empatia, principalmente com o seu cliente, né? E eu acho que hoje, para o advogado, isso está cada dia mais falado também, né? Que ele tem que ter essa empatia com o cliente dele, ele tem que entender o problema. Acho que você pode poder falar melhor que eu sobre isso até. Não, mas a gente está bem alinhado e é exatamente isso. Mas o que eu posso contribuir aqui, Eduardo, que esse é o grande desafio do advogado. A nossa formação como advogado é para apresentar a solução. Ou seja, eu sempre fui formado para alguém me traz uma questão, um problema, e eu digo qual é a solução. Quando a gente pega de forma macro no design thinking, a gente tem compreender, explorar e materializar as questões. Então, quando eu, como advogado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender o meu cliente. Né? O que é compreender o meu cliente? É ter uma empatia e definir as necessidades dele. Né? Então, essa compreensão que é o principal. E essa compreensão, eu tenho que ter ela a partir de perguntas e não respostas. Então, o grande desafio para o advogado é que eu comece fazendo perguntas ou que eu tenha uma pergunta-problema inicial e não que eu simplesmente tenha a solução imediata daquilo que está sendo me questionado. Então, esse é o desafio. A gente começa com uma pergunta. Sim. Mas é até engraçado até comentar aqui, eu tive um escritório de advocacia e ao final daquela entrevista, aquela consulta inicial, o advogado até perguntou assim para mim, aí, qual que é a sua expectativa, né? O que você está esperando desse caso? O que para mim foi uma surpresa, que normalmente é algo que acontece, né? E isso acho que é muito interessante falar, até para alinhar essa expectativa
o cliente tem com você e você começar a entender o que ele está querendo, né? Então você fala assim, qual que é a sua expectativa com esse caso? Vamos dizer que ele estava com a expectativa, eu estava com a expectativa de que eu quero ganhar, eu quero fazer isso, né? Uhum. E aí a sua expectativa como advogado era outra que você queria fazer, né? Aí você vai conversar comigo e fala assim, olha, eu estou pretendendo fazer isso e isso por causa disso, né? Para você conseguir X item, alguma coisa que você queira quando você está buscando um advogado, com a resolução daquele problema, né? E eu achei fantástico ele perguntar isso, que já se chega nessa questão da empatia das perguntas, né? E a gente está entrando no segundo ponto, digamos assim, no macro, que é a exploração ou a idealização, né? Porque o que a gente quer com o Design Thinking é buscar diferentes alternativas ou explorar alternativas de solução e buscar aquela que a gente entende que seja a melhor solução. E mais do que isso, se eu estou falando de relação cliente-advogado, eu quero a melhor solução para o cliente, aquilo que atenda ao interesse do meu cliente, não aquilo que eu ache que é o correto ou que é o melhor, né? Então, a gente busca, nesse sentido, entender o seguinte, para o meu cliente, o que é melhor? O que ele está buscando? Então, se a gente só tem uma resposta, a gente vai ter uma solução. No momento que eu passo a explorar essas alternativas, eu tenho a minha ideia, eu tenho a ideia do meu cliente. Bom, no mínimo, a gente já tem uma terceira ideia, que é o melhor da minha e o melhor do meu cliente. Se eu trago outras pessoas, eu ainda posso ter diferentes posições e achar diferentes alternativas de soluções. Quando eu tenho diferentes alternativas de soluções, eu posso priorizar aquela que é mais factível e aquela que atenda de melhor forma ao meu cliente, né? Então, esse que é o fundamental, que a gente identifique. Eu sempre gosto de fazer uma relação com outro prestador de serviço, que são os arquitetos, né? Geralmente o cliente chega, o arquiteto tem um gosto, gosta de fazer algum tipo, mas ele tem que atender o gosto do cliente, ele tem que entregar algo que o cliente goste, né? Então ele tem, para um ele tem que entregar algo mais tradicional, para outro ele tem que entregar algo mais bonito, para outro tem que ser algo mais confortável, para outro, enfim, ele tem que atender aos interesses do cliente. E o Design Thinking te proporciona isso, ele te proporciona ter diferentes alternativas de solução, e aí que é a quebra de paradigma para o advogado, que a gente está acostumado a ter uma única solução para as questões, ou é certo ou é errado. E a gente pode criar alternativas. Ou seja, se eu aplicar aí na mediação, que a gente está aqui, veio por conta da Camis, um dos aspectos da mediação é exatamente esse, como que eu busco diferentes alternativas para a solução de um problema. Então, se eu aplicar a empatia, se eu aplicar a definição, compreensão do problema e idealizar diferentes alternativas, eu posso ter uma solução que agrade a todo mundo. Isso, né? E às vezes o cliente ele nem quer ou ganhar o causa, ou ele não quer ganhar muito dinheiro, ele quer a resolução rápida daquele curso, né? E aí, a cliente comentou, a conciliação, às vezes, talvez para o caso, como experiência de advogado, não seja melhor, mas o cliente, às vezes, já está estressado com aquilo, ele quer seguir em frente, e às vezes, para ele, vai acabar sendo a melhor opção. É essa daí, né? E você vai saber só conversando com o seu cliente, não tem jeito. Essa que é a quebra do paradigma, né? Porque o teu cliente pode ter direito a isso digamos assim, a primeira coisa que se aprende na mediação, né? Teu cliente até pode ter direito a uma indenização, mas o que ele queria é um pedido de desculpas, e ele queria que o dinheiro fosse doado para uma instituição de caridade, ele não quer para ele. Então, a gente pode criar isso a partir do momento da idealização, onde a gente compartilha ideias. O mais interessante é que a gente compartilhe ideias, e essas ideias se transformem em ideias melhores, por quê? Porque eu vou pegar o que existe de melhor de cada pessoa, de cada ideia que está chegando. Por isso que a gente usa os post-its para conseguir chegar ali. Ah, legal. E a gente hoje pode entrar no segundo assunto, desculpa, o terceiro, que você até comentou comigo, né? Que são as soft skills, né? Uhum. Hoje em dia, o advogado, a gente estava com outro influenciador nosso, ele falou assim, ó, hoje saber direito, conhecer, esse é o básico, todo advogado tem que estar nisso daí. Ele começa a precisar desenvolver outras skills para ajudar ele a se diferenciar, a ser diferente dos concorrentes, e aí começar a desenvolver as soft skills é muito importante, né? Vamos lá. O que eu sempre, quando a gente fala nesse aspecto, eu sempre digo o seguinte,
As soft skills têm que te impulsionar a algum conhecimento, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha o conhecimento jurídico, né? Ou seja, eu estou falando de advogado, então eu tenho que ter o conhecimento jurídico. Só que o conhecimento jurídico ele não tem grandes alcances se eu não colocar os aspectos de soft skills. Resumidamente, no mundo do esporte, eu poderia falar assim, eu sou um grande tenista, né? O que eu tenho que colocar ali? Eu tenho que colocar a força mental, eu tenho que ter preparo físico, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter concentração. Então, o pontapé inicial é eu ter a vocação e a qualidade de ser um grande tenista. E as soft skills vêm para impulsionar, para dar ainda mais valor à minha qualidade técnica. Então, a gente tem a qualidade técnica. A grande questão é que o cliente hoje, e por isso o Design Thinking, no centro, ele não quer simplesmente que a gente saiba, que a gente diga qual é o direito. A gente quer dizer assim, poxa, de que forma eu falo isso, como é que eu construo isso, e de que forma eu busco a solução que, nos dias de hoje, tudo que a gente quer é que a solução tenha rapidez, agilidade, que eu saiba quanto custa. Então, aí eu entro com gestão de projetos, aí eu entro com a questão da empatia, que é fundamental, aí eu entro com a questão de como que eu me comunico, como que eu negocio uma solução, e aí que a gente traz o Design Thinking para cá. Então, tem uma autora famosa nos Estados Unidos agora, que é a Michelle De Stefano, que ela diz que o conhecimento jurídico ele não está nem na base da pirâmide, ele está inclusive abaixo da pirâmide, ele é a infraestrutura básica de tudo. A partir da pirâmide eu tenho gestão de projetos, eu tenho conhecimento de design thinking, eu tenho conhecimento de comunicação, de negociação, enfim, eu construo, eu dou valor, eu impulsiono o meu conhecimento técnico jurídico. Então eu acho que isso é de fundamental. Mas o que eu queria, que eu gosto sempre de destacar isso tudo é muito fácil da gente falar e muitas vezes, inclusive, colocar em, digamos assim, em PowerPoint, em slides. O que o Design Thinking proporciona quando a gente usa e quando a gente executa, faz ação, faz o desafio dos post-it, é exatamente colocar em prática, viver isso. Isso que eu acho que é o mais bacana que o Design Thinking nos proporciona, ou seja, tirar simplesmente de uma palestra que a gente põe lá num slide e realmente promover com que o advogado, com que as pessoas vivenciem isso, tenham essa experiência e aí possam levar para o dia a dia, para a prática jurídica. Legal. Bom, a gente já até falou um pouco sobre isso, né? E agora, beleza, a gente entendeu como é que é importante, como é que isso vai utilizar na questão da empatia e que é a base hoje, que ele conhecer um pouco mais disso. Mas aí, por exemplo, e agora colocar isso dentro do meu escritório para que eu tenha um diferencial, consiga aplicar o Design Thinking aqui, né? Uhum. Eu até falar um pouco do que a gente faz aqui. Eu sou da parte de Customer Success, né, que é o sucesso do cliente. Isso. Então, eu sou responsável por cuidar da jornada do cliente. Então, o que eu fico analisando? Eu fico analisando qual que é o objetivo do meu cliente quando ele comprou meu software, como é que eu posso ajudar ele, quais são as características que ele precisa ter para utilizar melhor o software. Então, eu faço uma jornada do cliente e eu tento entregar coisas para ele em cada ponto dessa etapa que vai ajudar ele na próxima etapa. Isso é o que eu faço no Customer Success. E é basicamente o Design Thinking ali aplicado, né? Eu acho exatamente. Que o escritório de advocacia vai se pensar nessa... É exatamente isso, Eduardo. Alô? Oi. É exatamente isso, tá? Tô, agora sim. Vamos lá. O que tu comentou é exatamente, quando a gente fala no mundo do jurídico, a gente está falando de serviço. E geralmente a gente sempre tinha assim, eu sou um prestador de serviço, entrego algo, e o cliente, né, ou seja, a empresa, ou seja, o gestor jurídico de uma empresa, me exige que um serviço seja prestado. O que o Design Thinking faz é exatamente isso. Traz todas as pessoas que estão envolvidas nessa jornada, tudo que precisa ser feito na entrega desse serviço, e a gente faz um projeto de Design Thinking, a gente faz, através da abordagem do Design Thinking, a gente coloca lá o que o cliente deseja e o que eu posso entregar. Mas não como algo que eu estou dizendo, eu estou informando e o cliente está recebendo. Não.
como que nós construímos juntos essa jornada. Então, para mim, esse é o ponto final, é a prototipação, né? Ou seja, a gente entendeu o cliente, a gente trouxe ideias e agora juntos a gente vai dizer, cara, o que seria melhor da gente fazer juntos? Como é que a gente constrói juntos? E a gente passa a prototipar e testar isso, né? Então, ou seja, não é simplesmente tu criar um software e entregar para o teu cliente, né? É tu construir o software junto. Não é simplesmente eu prestar um serviço para o meu cliente e ele gostar ou não. É como é que a gente constrói isso junto. Então, a gente volta lá para o teu primeiro ponto, lá no começo da nossa conversa. Chama o teu cliente para dentro, faz um workshop de Design Thinking com o teu cliente junto. Traz as pessoas que estão dentro da empresa, traz as pessoas que estão presentes. Se quiser trazer pessoas externas com diferentes pontos de vista, se tiver essa oportunidade, melhor ainda. E aí vocês vão construir, essa é a questão da criatividade e da colaboração. A gente vai construir algo que é nosso, não é de alguém, é meu para outra pessoa e eu que tenho esse conhecimento. Não, o conhecimento ele passa a ser nosso. Então a gente tem cada vez mais condições de crescer, que é o que a gente está falando, nada mais, nada menos como que eu trago o ambiente jurídico para esse ambiente da nova economia. E acho que é interessante você comentar assim, né? Então, cada etapa, eu vou pegar o objetivo final dele. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um relatório para o meu cliente. O objetivo dele é o relatório. Mas vamos destrinchar esse relatório. Para que você quer ele? Com qual função? Porque aí, às vezes, eu estou entregando um relatório que eu podia melhorar ele de acordo com o meu cliente, né? Tentar entender um pouco mais do que ele precisa dentro desse relatório. E aí você faz a prototipagem, testa e aí vai afunilando de novo, né? Isso. E aí, vamos lá. Aqui, para mim, digamos assim, é o segredo do que a gente se propõe com Design Thinking na Legal Method, tá? Vamos lá. Os escritórios de advocacia hoje atendem mais de um cliente. E cada cliente pede determinado relatório, pede determinado tipo de entrega por conta das suas necessidades. O que o Design Thinking se propõe? Por que se eu tenho 3 clientes e cada um me pede um relatório de forma diferente, por que eu não faço um workshop de Design Thinking, chamo esses 3 clientes e digo o que tem de melhor no relatório de cada um e monto o melhor relatório? Porque eu vou ter o melhor do cliente A, o melhor do cliente B e o melhor do cliente C. E aí eu vou poder fazer isso. Ora, isso é colaboração, isso é criatividade. Além disso, se eu sou um gestor, se eu sou um departamento jurídico, para quem trabalha em empresa, e eu tenho 3 escritórios de advocacia que me entregam, cada um me entrega alguma coisa, por que eu não reúno toda essa turma? Por que eu não trabalho colaborativamente e crio algo que seja bom para todo mundo? Esse que é o grande desafio, como é que eu trabalho concorrência com colaboração? Aí que é o que a gente está trabalhando, que é o grande desafio aí a gente entra na famosa nova mentalidade, né? Novo mindset. A gente trabalha criativamente e a gente trabalha colaborativamente. E se eu estou falando de nova economia, na nova economia todos saem ganhando. Não tem como não sair ganhando. Por quê? Porque a colaboração vai aumentar o espectro e a gente vai ter mais condições de trabalho, melhores condições de competição e melhores resultados no final. Uma coisa interessante falar assim, que às vezes a gente fala isso e pode ser encarado muitas vezes como meio cético pelo pessoal que está acostumado com o normal, com o dia a dia, e tem que entender o seguinte, isso é uma coisa mundial, né? Não é algo que a gente está falando aqui, não é algo que a gente está achando que seria o melhor, né? É o que está sendo feito, que tem dado muito certo. Essa economia de colaborativo, igual você comentou, está cada dia mais forte, e até eu vi uma matéria atrás a respeito de Customer Success, falando sobre as tendências para 2019, e uma das principais tendências é que a Wall Street está investindo mais em empresas que têm o cliente como centro, né, que é o Customer Centric. Isso. Então, assim, a Wall Street está se preocupando, está vendo que isso é vantajoso financeiramente para a empresa, não só em questão de deixar o seu cliente mais feliz, né? Ele está gastando mais, ele está acreditando mais em você.
Eu acho que isso é fundamental, né? Tudo que é isso que a gente está falando, da colaboração e de colocar o cliente no centro, que é exatamente isso, né? Se a gente trouxer lá dos Estados Unidos, é o client-centric, no fim, a gente vai estar tendo melhor retorno, né? Porque é isso, quando eu presto um serviço hoje, né, o meu cliente vai saber quanto que ele vai gastar, ele vai saber quanto tempo vai durar, ele vai ter informação online, né? Então, é isso que o nosso cliente quer. Então, se eu trago o meu cliente e identifico quais são as necessidades dele, identifico, né, os momentos de contato que a gente chama, né? Quando que eu contato o meu cliente, em que momento que a gente faz uma conexão, e eu sei que naquele momento eu sei exatamente o que o meu cliente quer, e ele já me disse, e ele sabe exatamente o que eu vou entregar, no fim do dia eu vou ter um melhor retorno financeiro. Então, com certeza, esse trabalho acaba no fim do dia trazendo retorno financeiro por conta da economia colaborativa. Isso. Aqui muitas vezes você vai montar essa linha da jornada, ver quais são os pontos de conexão que você tem com ela. Isso. E aí você vai tratando cada coisa. Pode ser que você descubra um serviço que seu cliente precisa, que você não faz, e você pode cobrar mais por ele. E ele ficaria feliz em pagar se ele tivesse essa entrega, por exemplo. Entendeu? Isso é até comum, muitas vezes, quando se senta para poder design thinking, encontrar algo que você não fazia, que ele está disposto a pagar e você pode entregar para ele. E aí entramos aí, não sei se o Danilo tá vendo, mas todo mundo, quem trabalha com negociação e mediação, nada mais é do que eu, através do Design Thinking, eu identifico quais são os interesses do meu cliente. E identificando interesses do meu cliente, eu posso, inclusive, prestar mais serviços. E mais serviços que ele tem interesse. Ou seja, meu cliente vai pagar por um serviço que vai aumentar a rentabilidade dele, então ele vai ter satisfação em fazer. Isso, quando a gente fala em negociação e mediação, nada mais é do que aumentar o tamanho da pizza, que é digamos assim, dos mantras lá quando a gente fala de negociação e mediação. Então é isso, eu estou aumentando o tamanho da pizza, o meu cliente está aumentando a rentabilidade dele e eu estou aumentando a minha rentabilidade e a minha receita. Ou seja, a gente está construindo colaborativamente e criativamente a melhor forma de negócios. E eu acho até que é legal a gente poder até aprofundar um pouco nessa questão do design thinking, até uma coisa que eu já comentei com você, eu acho muito interessante, que é a definição de produto mesmo, né? Que é a questão do advogado, ele está vendendo um produto ali, ou um serviço, né? Ele fechar isso como um pacote com vantagens que ele pode acrescentar, né? E o design thinking vai ajudar a montar esse produto, né? A gente tem coisas bem básicas, como a questão de contratos diferenciados, contratos mais fáceis, até pacotes grandes de acompanhamento de serviços e assim por diante, né? Esse é um grande desafio para os advogados, né? Quando a gente entra no modelo de negócios, onde a gente usa o modelo de negócios das startups, por exemplo, onde eu identifico as dores ou os ganhos que o meu cliente quer. Nesse aspecto, o Design Thinking serve como uma luva, porque o advogado consegue enxergar facilmente as dores, mas ele tem muitas vezes dificuldades em enxergar como é que eu dou ganho para o meu cliente. E aí, muitas vezes, sim, a gente, entre aspas, usando a intangibilidade do conhecimento jurídico, apresentar soluções ou projetos que a gente chama de produtos para os nossos clientes. Então, a meu juízo, isso é um benefício muito, muito interessante que o Design Thinking traz. Por quê? Porque no fim lá, eu vou ter prototipado algo que eu vou entregar para o meu cliente. Eu vou ter prototipado algo que o meu cliente vai ganhar, né? Quando a gente fala em Design Thinking, lá, dores e ganhos, eu vou dizer assim, eu vou entregar algo que vai otimizar o tempo dele. Ou seja, ele nem sabia que podia correr uma maratona em menos tempo e eu vou permitir isso para ele. Ou seja, ele vai otimizar o trabalho dele, vai otimizar os ganhos dele. Isso. Uma coisa interessante que eu vi, principalmente o Caio, que é o nosso CEO aqui da DataLawyer, ele trouxe de uma conferência que ele teve em Londres, lá, da Legal Tech, e ele trouxe para a gente que tinha uma empresa da Finlândia, que ela era específica em contratos, ela fazia contratos. E ela estava fazendo um contrato para uma empresa de logística que tinha que fazer um contrato com os caminhoneiros, né? Sim. E eles identificaram o seguinte:
depois de fazer o projeto Design Thinking, trazer os caminhoneiros, conversar com todo mundo, os caminhoneiros não liam aquele contrato. Contrato de 3, 5 páginas, eles não liam. Então, o que eles fizeram? Eles botaram um contrato de meia, mais ou menos, sendo que metade do contrato era desenhos. Olha, se isso acontecer, acontece isso, né? Isso aqui não pode acontecer. O desenhozinho com um X no meio ali. Isso. Então, assim, eu acho isso fantástico. Que eles criaram a partir de um design thinking e eles estão fazendo um sucesso enorme por conta disso, porque todo mundo quer utilizar eles. Perfeito. Isso é o que a gente está chamando do legal design ou legal visual thinking, tá? O legal design tem essas duas vertentes. Esse trabalho, digamos assim, é a especialidade lá de Stanford, com a Margaret, que ela fala exatamente isso. A gente estava acostumado a fazer contratos de advogado para advogado que advogado entendia. E só que hoje, nos dias de hoje, o meu cliente tem que entender esse contrato. Então, a gente tem que trazer o conhecimento, o contrato, que ele seja amigável para o meu cliente. Então, se eu tenho que fazer algo amigável para o meu cliente, por que eu não usar o que existe de mais objetivo, que é o visual? Por que eu não posso trabalhar o visual dentro dos próprios contratos? Então, a Margaret de Stanford, lá na Califórnia, trouxe isso, chama, né? A gente tem trazido isso como legal design, e isso tem sido, está cada dia mais aparecendo como interessante. Por quê? Porque os clientes entendem, os clientes conseguem saber exatamente o que eles falaram para o cliente é o que está no contrato, né? Um dos grandes desafios é exatamente esse, né? No decorrer do tempo, a gente olha os contratos, os clientes dizem, poxa, mas não era isso que eu tinha negociado, né? Mas ele não conseguia entender o linguajar tão rebuscado dos advogados. Então, o visual thinking, né, através do legal design que a Margaret de Stanford está fazendo, é exatamente isso. Como é que eu torno mais amigável a redação dos contratos para que cada vez mais os meus clientes tenham condições, ou os clientes de parte a parte entendam e de forma visual ainda melhor ainda, os contratos que estão sendo feitos não sejam contratos de advogado para advogado. Essa questão do desenho, quando a gente fala, novamente, eu vou trazer, né? O pessoal vai pensar, não, isso aqui não dá certo no Brasil, isso aqui não funciona, ninguém vai aceitar, né? Mas, assim, tudo bem, a gente não precisa chegar até o desenho nesse momento, a gente pode, pelo menos, sentar com o cliente e ver com ele como é que estaria mais fácil. O que é importante para você nesse contrato? O que você gostaria de ver? Para a gente começar a ver, por exemplo, o cliente do meu cliente, né? Quem vai realmente ler aquele contrato, como é que ele gostaria de ver, quais são as informações importantes, às vezes destacar elas um pouco mais, né? Exatamente. E assim, tratando para que eu consiga chegar a um objetivo, para um futuro eu consiga colocar os desenhos e seja bem interativo, quem sabe, né? Isso. Aí tu foi no ponto principal que eu acredito, tá, Eduardo? Que tudo é uma jornada, né? Então a gente está construindo uma jornada. Não preciso sair de um contrato totalmente técnico jurídico, contrato zero técnico jurídico e todo desenhado. Mas eu posso trabalhar o que a gente está chamando de visual thinking, né? De visual law, de criar imagens que eu consiga entender. E se houver clareza, tendo clareza, por que não? Né? Por que não seria aceitável, né? E ainda é mais fácil, porque eu vou evitar. E se eu estou tendo clareza e houver questões que eu possa resolver através da negociação ou daquilo que eu particularmente sou admirador e pratico, que é a mediação, é muito mais fácil as partes falarem, se conversarem e chegarem a um entendimento num contrato visualmente amigável, onde elas entendam que provavelmente tenha menos dificuldade de compreensão, de que eu pensei isso, escrevi aquilo, do que um contrato mais rebuscado. Então, a tendência é sempre de facilidade. Mas, como tudo, é uma jornada. Então, a gente está iniciando uma jornada, e essa é uma jornada que lá fora, como tu comentaste, a gente não está trazendo nada diferente, é algo que cada dia está se construindo cada vez mais forte lá fora. O design thinking já é uma realidade, tanto nos Estados Unidos quanto lá na Europa e muito forte na Austrália nos dias de hoje, e agora chegou aqui. Então, a gente acredita que cada dia mais o advogado vai estar conseguindo se transformar, porque ele precisa. Se a economia mudou, se
a forma de relações empresariais está se transformando, que a gente está vendo aí. É imperioso que o advogado empresarial, né, e os advogados também se adaptem ou se transformem na entrega dos seus serviços jurídicos. Isso. Nesse mundo, o poder está mais na mão do cliente, né? Construir uma jornada baseada no cliente, construir um atendimento baseado no cliente. Isso. Não tem para onde ir, né? Não, é como o advogado contemporâneo vai criar o que a gente chama no mundo de gestão estratégica a vantagem competitiva. Eu acho que o grande desafio é esse. Hoje os advogados estão vendo que eles precisam ter um pensamento de gestão estratégica e operacionalizar essa estratégia e, por consequência, ter uma vantagem competitiva. Os advogados que começam a fazer isso estão saindo na frente e são aqueles, se a gente está falando aí de sobrevivência ou daqueles que vão se destacar, eu acredito que esses vão estar presentes e vão estar em destaque no ambiente jurídico e nas relações empresariais. Soft skills, né? Nas soft skills que eles precisam ter, que não é mais só o direito. E só para fazer o nosso momento de jabá aqui, a respeito do software da DataLore, é isso mesmo. O software, ele vai tentar facilitar a sua vida para que você tenha tempo para se dedicar a esse tipo de coisa, né? Porque é muito comum escutar do advogado, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu estou cheio de coisas para fazer. Ele precisa se organizar para que ele consiga ter esse tempo. O software também vai ajudar ele nisso daí, e é o nosso foco principal, né? E ele faça aí essa gestão, cria essa gestão lá dentro, o caminho lá dentro e todos os pontos de conexão com ele. A tecnologia vai ser meio para que a gente tenha melhor qualidade nos serviços, no relacionamento quando a gente está entregando serviços. Então, a transformação da entrega dos serviços jurídicos se dá a partir do momento que eu tenho uma informação, onde eu tenho dados, né? Onde eu tenho o Big Data, onde eu tenho a geometria, e a partir daí eu posso qualificar o meu relacionamento com o meu cliente. Eu posso ter tempo para estar com o meu cliente, eu posso ter tempo para construir com o meu cliente. Essa é a nova entrega dos serviços jurídicos, essa é a grande transformação. Nosso tempo aqui, eu espero que a gente tenha conseguido entregar aí para o nosso pessoal que está assistindo aí a gente, que é isso, assim, design thinking não é algo que está ali na frente, é algo que está aqui agora, que você precisa começar a desenvolver essas skills, essas habilidades hoje em dia, e espero que a gente tenha contribuído com vocês para que entendam a importância disso, né, e começar a criar aquela pulguinha atrás da orelha para ir um pouco mais atrás, né, aqui a gente realmente não consegue abordar todos os passo a passos ali, mas pelo menos a gente consegue mostrar a importância. Exatamente, a gente não quis abordar, mas eu acho que é importante, né, a gente identificar a importância da empatia, né, ou seja, tirar a empatia dos slides e realmente praticar a empatia, a importância da colaboração e a importância da criatividade. Se a gente tiver isso, a gente vai conseguir transformar a nossa entrega, a entrega dos nossos serviços, e aí sim a gente vai ter uma vantagem competitiva quando a gente está na advocacia, né? Então essa, digamos assim, seria a contribuição do Design Thinking na advocacia. Seja para o advogado, para desenhar a sua carreira, seja para uma firma de advocacia, seja para o departamento jurídico. Todos eles conseguem se conectar e trabalhar o Design Thinking para ter essa vantagem competitiva. Legal. Olha, eu estou aqui em Goiânia, se algum advogado quiser fazer essa questão de Design Thinking aí, precisar de alguém de fora, com outra mentalidade aí, precisar de uma ajuda, eu estou à disposição aí. Você pode me chamar que eu participo aí, dou a minha opinião. Alguém de fora do mundo do direito, é sempre bom. Sempre bom ter essa obrigado aí, Thiago. Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado e estou à disposição aí sempre que precisar. Agradecendo de novo a DataLawyer e ao Danilo e a Camis. É uma satisfação estar com vocês aí. Beleza. Olha, esse vídeo, assim que a gente terminar aqui, provavelmente hoje, no final do dia ou amanhã, ele já vai estar no nosso site também, então você vai poder continuar visualizando isso daí e até poder compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir ao vivo. Mas muito obrigado, até a próxima. Tá bom? Obrigado, até a próxima.